Eleições 2020, Jornal do Porto e Comunidade FM, participando também do pleito eleitoral aqui no município. Lembrando que nós estamos seguindo todas as recomendações de saúde a respeito do combate ao Covid. Nós higienizamos os nossos equipamentos e serão higienizados também posteriormente. Nós estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. Todos eles e também as assessorias, elas concordaram nas regras dessa entrevista. Para que você que está assistindo entenda como são essas regras, eu vou fazer a leitura do que foi combinado e acertado com a assessoria e os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. A entrevista ela terá o seguinte regulamento: será gravado em vídeo na redação do Jornal do Porto. Hoje a gravação acontece no dia 1º de outubro, sendo posteriormente transmitida em nossos canais do Facebook e também do YouTube. O conteúdo também será publicado em nossa edição impressa, em ambos os casos na íntegra. Tanto a entrevista impressa quanto a gravada será publicada, divulgada no dia 9 de outubro de 2020. Em ambos os casos, a divulgação obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Na edição impressa, será feito um caderno especial de 4 páginas. Na primeira página, haverá uma chamada geral com as fotos dos 3 candidatos e seus vices, em igual tamanho, mais textos com informações sobre o pleito eleitoral. As 3 páginas seguintes conterão em cada uma a entrevista de cada candidato, ou seja, na página 2, a entrevista do primeiro candidato pela ordem alfabética, na página 3, a entrevista do segundo e na página 4, a entrevista do terceiro. A divulgação em vídeo será feita em postagens separadas, uma de cada vez em sequência por ordem alfabética. Serão formuladas 10 perguntas ao candidato, que recebeu, na verdade, as assessorias do candidato com antecedência de 24 horas desta gravação, juntamente com este regulamento que eu estou lendo para vocês. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Elas foram formuladas buscando abranger assuntos diversos e importantes para a população ferreirense, dentro de critério jornalístico debatido pelo nosso conselho editorial. O Jornal do Porto pretende realizar uma segunda entrevista abordando outros temas, mais ao final da campanha eleitoral, a ser publicada então no dia 13 de novembro, antevéspera da eleição, no mesmo formato. O candidato ele terá até 1 minuto e meio para responder a cada pergunta. Se não tiver concluído neste tempo, será avisado para fazê-lo no prazo de 5 segundos, então sendo interrompido por mim. O candidato poderá comparecer acompanhado de sua assessoria, porém na gravação estará sozinho, junto com o entrevistador e equipe técnica do Jornal do Porto. Ele não poderá ler as respostas para as perguntas. A gravação será feita em apenas uma tomada, ou seja, não será permitida a regravação de qualquer resposta ou a edição da entrevista. Qualquer outra questão não prevista será decidida pelo Conselho Editorial do Jornal do Porto, sempre buscando um tratamento imparcial a todos os candidatos. Ao participar da entrevista, compreende-se que o entrevistado está de acordo com as regras estipuladas. Eleições 2020, Jornal do Porto e Comunidade FM, acompanhando o pleito eleitoral de Porto Ferreira. Nós estamos recebendo neste momento o candidato a prefeito de Porto Ferreira, Rômulo Ripa. Candidato, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, Osni. Agradeço aqui o Jornal do Porto, família Bellini e também toda a direção da Rádio Comunidade FM pelo convite. Uma satisfação poder, através desse nosso bate-papo, informar a população de Porto Ferreira, os eleitores, sobre os desígnios, que nós desejamos continuar construindo mais 4 anos pela nossa cidade. Ao mesmo tempo que devemos prestar contas de tudo aquilo que foi feito, apresentar o nosso plano de governo e ensejar, mais uma vez,
todo o nosso desejo de continuar contribuindo com o progresso dessa cidade. O senhor tem mais algum tempo? Gostaria de concluir? Obrigado. Primeira pergunta que eu faço ao candidato, em linhas gerais, conte um pouco sobre a sua trajetória de vida em relação a Porto Ferreira. Bem, eu sou de uma família conhecida na cidade, apesar da minha família ser uma família de imigrantes, pessoas que vieram para Porto Ferreira em busca de um futuro melhor, e desde muito jovem eu despertei o desejo e a vocação por colaborar com a coletividade através da vida pública. Ainda na época da escola, participei de grêmio estudantil, projetos de voluntariado, inúmeras ações sociais, até mesmo cumprindo aí o exemplo que meus pais a vida inteira deram a mim e meu irmão. Na época de faculdade, já pensando em trilhar a carreira pública, fui me preparar para isso e cursei a Faculdade de Administração Pública na Unesp em Araraquara. Foi quando, em 2008, venci a minha primeira eleição para vereador. Fui naquela ocasião o terceiro vereador mais votado com 922 votos. Em 2012 disputei a reeleição, fui reeleito com 1.476 votos. Nesse período abri minha empresa de consultoria na área de gestão pública, também pude cursar especialização, iniciar meu mestrado, outros estudos, sempre me aprimorando, me qualificando para o desejo maior de ocupar a chefia do Executivo e promover um ciclo de desenvolvimento em Porto Ferreira. Foi quando, em 2016, ao lado do nosso querido Dr. Saldanha, meu vice-prefeito e agora candidato a vice-prefeito à reeleição novamente, venci a eleição ao Executivo. Segunda pergunta que eu faço ao candidato, o que o senhor pretende fazer para garantir mais investimentos para Porto Ferreira, caso seja reeleito neste momento de crise econômica agravada pela pandemia do Covid-19? Depois de quase 40 anos, nós tiramos o Centro Empresarial Ferreirense, a área do antigo aeroporto, do papel, que era um sonho da nossa população, passou a ser realidade. Lá nós temos hoje um centro empresarial com toda a infraestrutura necessária para que cerca de 30 novas empresas comecem a implantação dos seus parques fabris, as suas sedes lá. Apesar disso, já termos feito, ainda sabemos que o espaço é pequeno. Quando ele foi planejado, não pensaram na vinda de grandes indústrias. Então, nosso plano de governo prevê a aquisição de uma nova gleba, uma nova área, para a construção de um grande distrito industrial, pensando na geração de emprego e renda de Porto Ferreira, a vinda de novas empresas e também o apoio e fomento às empresas aqui já instaladas. Paralelamente, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós vamos implementar o projeto de mentoria empreendedora, onde os empresários, do menor ao maior, vão ter um acompanhamento da equipe técnica da Secretaria para tirar o seu negócio do papel e trazer sucesso para ele. Desde a metodologia de custos, do acompanhamento legal, contábil, dando um suporte, uma assessoria, de maneira gratuita, fazendo que essa cidade, que tem um povo empreendedor, possa gerar novos negócios e, através deles, mais emprego e mais renda. Terceira pergunta, o turismo de negócios será, sem dúvida, de extrema importância para a retomada da economia ferreirense. O que o senhor pretende fazer nesta área para auxiliar os empreendedores e gerar empregos? Foi dentro da nossa administração que Porto Ferreira foi consagrada entre os 5.500 e tantos municípios brasileiros como o único, sendo capital nacional da cerâmica artística e decoração. Nós apostamos mais do que qualquer outro nessa nossa vocação econômica, cultural, artística, pelo desenvolvimento e pelo progresso de Porto Ferreira. Foi nesse sentido que nós planejamos ainda o município de interesse turístico, o arranjo produtivo local e a Feira Decor, que é uma das áreas onde nós temos a maior exposição dos produtos de Porto Ferreira. A nossa ideia é continuar fomentando, através do Comitê da Cerâmica Artística e Decoração, onde os empresários tomam as decisões vinculadas a esse segmento, a Feira Decor e muitas outras ações de marketing turístico, para trazer ainda mais turistas para Porto Ferreira. Hoje nós temos lá um centro de atendimento ao turista sendo ampliado, reformado, quase uma mini rodoviária, lá dentro do segmento dos atacados, das lojas. Nossa ideia é fazer um segundo centro de atendimento ao turista, junto à Praça Pascoal Salzano, trazendo esse fluxo de comércio para dentro do bairro da Vila Maria e também do Jardim Santa Marta. Ainda trabalhar o paisagismo, trabalhar as rodovias,
trabalhar todos os segmentos que trazem os turistas a Porto Ferreira. Afinal de contas, hoje são mais de 60 mil turistas que são recebidos mensalmente pelas nossas lojas. E nós apostamos que esse número pode crescer. Quarta pergunta, o senhor é a favor de uma revisão da planta genérica de valores responsável pelo cálculo do IPTU? E por quê? De maneira alguma. O brasileiro não suporta mais pagar imposto. E eu, ao longo da minha vida pública, 8 anos de Câmara Municipal e 4 anos à frente da Prefeitura, já provei que sou contra aumento de carga tributária. Fazer a lei valer, sim. Fazer que não existam benesses, nem pessoas acima da lei, e a lei tem que valer para todos os seus cidadãos? Sim, mas aumentar imposto de maneira alguma. Foi por isso que eu votei contra, 2 vezes na Câmara Municipal, o aumento da planta genérica de valores, nos 2 prefeitos que me antecederam. E eu votei contra, lutei para que isso não acontecesse. Votei contra a concessão do serviço público de água e esgoto, que foi onde extinguiu o SAEF, e todo mundo sabe o preço que se paga da conta d'água hoje. Ainda, dentro desse sentido, votei contra a criação da taxa de iluminação pública, que também tirou o dinheiro do bolso do cidadão ferreirense. Eu tenho uma obrigação de ser pedagógico, de ser congruente com a história da minha vida que eu construí até aqui. Então, dentro dos próximos 4 anos, também não haverá aumento de imposto no sentido de aumentar IPTU ou aumentar a carga tributária para o cidadão ferreirense. Pelo contrário, nós sabemos economizar os recursos. Foi por isso que, quando assumi, extingui mais de 100 cargos de confiança. Tomei medidas de austeridade, muitas vezes sendo criticado, para pôr a casa em ordem e trazer a fama de bom pagador para o município de Porto Ferreira. Quais são, na opinião do senhor, os principais problemas de saúde aqui de Porto Ferreira e o que o senhor pretende fazer para saná-los ou diminuí-los? Nós assumimos a saúde de Porto Ferreira em uma situação de caos. Faltava gases, seringa, agulha, médico, enfermeiro. Colocamos a casa em ordem e hoje a nossa saúde é uma das mais bem equipadas de toda a nossa região. Apesar disso, ainda temos muito que avançar. A exemplo, há o programa UBS Noturna, onde o posto de saúde abre um período da noite para atender o cidadão trabalhador no seu período de, teoricamente, folga, na expectativa de que ele não precise ficar doente para faltar do serviço e passar pelo médico, mas que ele possa cuidar da sua saúde e não da sua doença. Nós queremos ampliar o programa UBS Noturna. Ainda vamos criar o programa Saúde em Casa, com uma equipe de médicos e enfermeiros para visitar pacientes crônicos acamados em suas residências, assim como também o remédio em casa, levando medicamento para esses pacientes na casa, não precisando ninguém ir à farmácia municipal buscar. Já que eu falei de farmácia, o nosso desejo é ampliar a nossa rede de farmácias municipais para mais 5 postos de saúde, 5 unidades de saúde, fazendo com que os remédios estejam mais próximos da população e esse atendimento seja facilitado. Ampliar ainda mais a atenção em saúde da família. Nós assumimos o município com uma cobertura de pouco mais de 40% do serviço de saúde. E estamos entregando a prefeitura com quase 90% da população sendo acolhida e assistida pelo SUS. E é nesse sentido que nós vamos continuar investindo, contratando mais profissionais e ampliando a rede. Pergunta número 6 que eu faço ao candidato na questão agora do trânsito. Quais os principais gargalos de mobilidade que precisam ser resolvidos e como o senhor pretende fazer isso? O primeiro que nós precisamos tratar na área da mobilidade urbana, problema, desafio, eu diria para vocês que é o entroncamento das vias municipais com as rodovias estaduais. Os trechos entre Jardim Vila Real e Jardim Santo Afonso, com Cristo Redentor e Botafogo, aquela rotatória precisa de uma solução, passarelas, assim como também no Jardim Pascoal Salzano, assim como também aqui na Via Anhanguera, entre a Estruteza, aquela avenida João Atab Miziara, que nós queremos fazer o asfalto nela, e o próprio circuito da cerâmica artística e decoração. Então essa articulação com as concessionárias, as rodovias estaduais, tem que ser feita, esse problema tem que ser resolvido. Mas o maior problema de mobilidade hoje, depois de nós construirmos a ponte sobre o córrego Santa Rosa, vai ser criar o anel viário da Zona Norte, ligando Arcir Jareta Barcelos pela Ponte Nova do Cristo Redentor, duplicando a chegada dessa via de acesso aos pés do Cristo Redentor ali do bairro, fazendo uma rotatória, uma nova avenida que vire à esquerda, suba entre Cristo Redentor e Jardim das Palmeiras, passe pela área lateral do atacado ideal e ali no atacado ideal um pontilhão,
que cruze sobre a SP-215 e chegue na Avenida do Santo Afonso. O morador da Zona Norte merece essa atenção. E assim como eu tirei do papel a ponte sobre o córrego Santa Rosa, eu vou tirar do papel o anel viário da Zona Norte. Pergunta número 7. A burocracia, candidato, muitas vezes impede o desenvolvimento. O que o senhor pretende fazer para dar maior agilidade nesse processo junto à administração pública? Nós temos o desafio de enfrentar a burocracia. Nesses 4 anos, confesso a vocês que nós já melhoramos bastante, mas tem muita coisa por fazer. Simplificar a aprovação de projetos de arquitetura e obras que geram tanto emprego na cidade, muitas vezes a burocracia atrapalha a sua aprovação. Ainda, simplificar os processos administrativos. Em 4 anos de administração, eu tenho guardado as canetas vazias BIC que eu uso para assinar documentos na prefeitura. Já passei de 160, é um absurdo. Nós precisamos implementar o processo eletrônico para que o cidadão não precise ir na prefeitura protocolar um documento, para que ele não precise voltar na prefeitura para ver o andamento processual. Faça tudo do computador. Os processos judiciais hoje já são assim. Processo de abertura de empresas. Por isso, nós também vamos fazer o Simplifica Porto, que é um programa para abrir empresas novas na nossa cidade em horas. Foi por isso que eu fui buscar lá em São Paulo a Jusesp em Porto Ferreira, para facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa. Agora nós precisamos de agilidade e é nesse sentido que nós vamos implementar o Programa Municipal de Desburocratização. Diminuindo o documento, diminuindo o papel, assim colaborando com o próprio meio ambiente de tanto papel que é gerado na prefeitura e facilitando o tempo do trabalhador ferreirense. Além de levar a maior parte dos serviços públicos possíveis para o ambiente web, pela internet, pelo site da prefeitura ou pelo aplicativo, facilitando que o cidadão tenha acesso aos serviços da prefeitura. Agora o assunto é educação. É consenso que o professor ele deva ser valorizado, pois isso vai refletir na qualidade do ensino do nosso município. Como o senhor pretende fazer isso? Nós já iniciamos esse processo. Não é à toa que enviei para a Câmara Municipal no ano passado um projeto de lei dando aumento, na época 3%, além do aumento que foi dado aos demais servidores públicos, somente para os profissionais da área da educação. E quando digo profissionais da área da educação, não estou dizendo só os professores, mas os educadores das creches, das EMEIs, aqueles que trabalham e atuam também no suporte educacional. Esse projeto ainda está na Câmara Municipal e, dentro do tempo do Legislativo, ele deve ser apreciado, deliberado pelos vereadores. Mas apostar na educação e na valorização do profissional vai além de pagar melhor o professor. É dar também melhores condições de trabalho. Por exemplo, nas creches, nós vamos contratar os volantes, que é um monitor, um educador de creche a mais por turno, para estar ali auxiliando os demais. Às vezes o monitor precisa ir ao banheiro ou na secretaria da creche e não consegue sair da sala para não deixar as crianças. Então ter esse monitor volante vai colaborar. Eu criei o cargo de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo para dar suporte para as crianças que têm déficit de aprendizagem ou qualquer tipo de patologia, como é o caso do autismo. Nós vamos ampliar a contratação desses profissionais para continuar ampliando a educação inclusiva e também criar os laboratórios de educação tecnológica, com impressoras 3D, computadores, tablets, para que a educação seja inclusiva no ambiente digital também, possuindo novas dinâmicas para o professor poder usar na sala de aula junto com os seus alunos. Temos um rio de grande porte cortando a cidade e pouco explorado na questão turística. O senhor tem algum projeto para desenvolver o turismo na região do rio Mogi Guaçu e como fazer isso de forma sustentável? O turismo precisa ter multimeios, precisa ser tratado em áreas que não somente o turismo de negócios vocacional da cerâmica artística. Por isso, na região da área de lazer João Ferreira, nós queremos licenciar um projeto e até mesmo o município desapropriar parte do sítio da gleba vizinha ali à área municipal para poder fazer restaurantes na beira do rio Mogi Guaçu. Nós queremos transformar da beirada da ponte, do deck, que aliás está sendo até revitalizado nesse momento, até o palco permanente dentro da FEPASA, um grande parque linear, onde começaríamos com os restaurantes na beira do rio, ali respeitando também a participação da Associação dos Canoeiros, iríamos integrar os equipamentos de esporte que estão ao meio, no meio dessa região, fazer um grande bolsão de estacionamento para que as pessoas tenham onde parar os seus veículos e dentro do Centro Cultural FEPASA
Cefasa, que também está sendo revitalizado, fazer pista de caminhada, equipamentos imobiliários urbanos para uso cotidiano, iluminação, asfalto, até o palco permanente, que é o nosso centro cultural, espaço cultural Marco Antônio Riulino. Transformar essa área em um grande parque linear, para que a família ferreirense possa usar, mas o turista que vem aqui comprar as nossas cerâmicas, as nossas decorações, tenha outros motivos para pernoitar, gastar o seu dinheiro, usufruir da beleza que Porto Ferreira possui ambiental através do Rio Mogi Guaçu. A questão número 10 é que o senhor tem agora o espaço aberto para falar sobre propostas e assuntos de livre escolha. Outra coisa importante que eu quero ressaltar para a população de Porto Ferreira é o nosso desejo de terminar tudo aquilo que nós começamos. Eu assumi a administração com inúmeras obras paradas. As quadras do Centenário, do Porto Belo, o próprio asfalto do José Gomes, do Centenário, a piscina aquecida, eu poderia citar muitas outras aqui. Terminei todas, independente de quem as começou. Administrar a cidade é que nem construir uma casa. Alguém faz o alicerce, outro levanta a parede, outro cobre, outro faz até mesmo o acabamento. Eu tenho receio de que eventualmente a oposição não termine as obras que nós iniciamos. A exemplo da ponte sobre o Córrego Santa Rosa, a urbanização do Jardim Anésia 2, agora a implementação do Teatro Municipal no antigo Cine São Sebastião e muitas outras. Sabem por quê? Porque eles se declaram contra o nosso pacote de obras, contra a metodologia de financiamento que nós estamos usando para melhorar a vida do cidadão ferreirense, de tirar a nossa cidade daquela cidade do passado para uma cidade do futuro, uma cidade que tem vida econômica, uma cidade que tem vida esportiva, uma cidade que gera emprego e renda, que cuida da saúde da nossa população. Então, eu acredito que mais importante do que propor muitas iniciativas que nós queremos fazer, o nosso compromisso de continuar o trabalho sério e entregar todas as obras e investimentos já iniciados é um compromisso que somente nós poderemos cumprir. Candidato, nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor nessa série de entrevistas, né? E já conforme conversado e acordado com a sua assessoria e com você mesmo, nós teremos agora a segunda etapa de entrevistas na semana das eleições. Agora o senhor tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Primeiro eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez, vivendo esse momento maravilhoso, que é poder apresentar os nossos sonhos coletivos pelo progresso e desenvolvimento de Porto Ferreira. Agradecer a minha família por estar ao meu lado, dentro desse ambiente de desafios. Ao Dr. Saldanha, meu amado e querido, confiável vice-prefeito, que caminhou ao meu lado até aqui e, se Deus quiser, vai continuar caminhando mais 4 anos. O Jornal do Porto, pela oportunidade, junto com a Rádio Comunidade FM. E, principalmente, por fim, não menos importante, pelo contrário, mais importante, a você, cidadão ferreirense. Cidadão ferreirense de nascimento ou de paixão, que escolheu essa terra para ser o seu solo sagrado, que luta por ela e faz dela o ambiente do progresso e desenvolvimento não só coletivo, mas pessoal, seu e da sua família. Nós estamos aqui para construir os nossos sonhos juntos. Nós estamos aqui para melhorar essa cidade juntos, porque acima de qualquer divergência político-partidária, ela é o que nos une, e o bem dela também. Afinal de contas, Porto Ferreira é a nossa terra e é o nosso futuro. Por isso, dia 15 de novembro, avalie a proposta de todos os candidatos e no final, tome a sua decisão. Eu tenho certeza que você vai para as urnas escolhendo Rômulo Ripa prefeito e Dr. Saldanha vice, com os nossos vereadores. A todos vocês que acompanharam essa série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Porto Ferreira, nosso muito obrigado. E na semana das eleições nós voltaremos com a última série de entrevistas com eles. A todos vocês, muito obrigado. Eleições 2020, Jornal do Porto e Rádio Comunidade FM.